Oi, eu sou a Aline Macedo e você está no meu estúdio poético autobiográfico, o meu spa. A minha proposta é te ajudar a encontrar nos tesouros escondidos da sua história o eixo narrativo da sua existência e assim realinhar, reorganizar a vida alinhada com seu propósito, com o seu chamado e co-criar dias mais leves e edificantes em parceria com o próprio autor da vida, Deus, o Criador. Como é que você conta as histórias da sua história? Muita gente, quando vai contar um pedaço da sua vida, algum fato, algo muito importante que aconteceu, dá um tom para essa história. Um drama, uma comédia, uma aventura, um suspense. A forma como a pessoa conta a sua história é a maneira como ela enxerga toda a vida. Mas a gente tem um olhar abreviado sobre as coisas e não consegue, muitas vezes, olhar de uma forma mais ampla. Que a maneira como a gente está enxergando os nossos dias, inconscientemente, é a maneira que a gente vai projetar o nosso futuro. Por quê? Se a vida foi assim no passado, e no presente não está muito legal, futuro, por mais que eu sonhe, por mais que eu deseje, por mais que eu ore, por mais que eu almeje, ele é resultado das minhas ações presentes. Todo santo dia eu planto sementes que inevitavelmente eu vou colher no meu futuro. E eu só planto as sementes no hoje conforme aquilo que está no meu coração. Como eu olho para o meu passado, para o meu agora, vai refletir fortemente nos frutos que eu vou colher daqui a um tempo. Por isso eu quero te convidar hoje a prestar atenção quando você encontra uma amiga ou familiares, conhece alguém novo que te pergunta: o que você tem feito? O que você faz? Como está a vida? Presta atenção em como é que você tem narrado os seus dias. Porque isso revela as suas crenças mais profundas. Muitas vezes a gente fala uma coisa e age de outra forma. Você já se viu assim? Planejando, imaginando, sonhando, orando por coisas diferentes, mas no seu dia a dia tudo continua praticamente igual ou às vezes até pior. Isso é resultado de como você está se enxergando, a sua identidade. Quem é você? Quais são suas qualidades? Quais são seus defeitos? Suas habilidades, os seus conhecimentos? O que você construiu ao longo do tempo? O que você negligenciou e que agora ainda é tempo de resgatar? Quais são as suas capacidades? O que você sente que devia estar fazendo, que devia estar ocupando algum lugar diferente na sua própria história? Quantas vezes eu mesma me senti fora do meu lugar no mundo, não ocupando o meu próprio papel na minha história. Isso é muito comum. Então, voltar para esse seu centro de ter um bate-papo muito sincero com Deus e pedir de forma muito sincera para que Ele te mostre suas capacidades, o seu grau de merecimento sobre as coisas. Como é que você julga pessoas que têm um bom relacionamento, que têm um bom status financeiro, que moram em lugares legais, que fazem coisas grandiosas, que estão tendo êxito nas suas empreitadas? Você fala mal das pessoas? Você tem esse hábito? Então, as histórias que você conta dentro da sua história, elas estão sim, você querendo ou não querendo, impactando o seu hoje, o seu momento presente, influenciando os frutos que você tem plantado, e a colheita, ela é inevitável. No Salmos 90 tem uma passagem que eu gosto muito que diz: passamos os nossos dias como um conto que se conta. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Esse é o meu desejo aqui para você, que a gente olhe para a nossa história da perspectiva que o próprio Criador tem, olhando como é que a gente está vivendo e contando e apreciando e usufruindo e nos doando nos nossos dias e de que maneira que tem sido a nossa colheita. Se a gente está fazendo isso de uma forma tão egoísta e tão endurecida, preocupada apenas com as nossas próprias satisfações e que o mundo inteiro é injusto, a gente vai ter um resultado. E se a gente olhar a partir da perspectiva de que o plano geral da humanidade é muito maior do que a órbita do nosso próprio umbigo e que a nossa história está nos preparando para algo que a gente veio aqui nessa terra para viver e que vai ter impacto se a gente, assim,
deixar o Criador trabalhar, vai ter impacto nas próximas gerações, inclusive na nossa descendência e muito especialmente na nossa descendência. Então a gente precisa adotar esse coração ensinável para aprender a contar os nossos dias de uma nova perspectiva, de uma forma mais elevada, olhando que o dono da história, que é Deus, nos convida para uma coautoria, para a gente escrever a história junto com ele. E cada história é única e especial. Cada indivíduo tem na sua história tesouros incríveis que, se souber olhar e aproveitar, terá colheitas abundantes e generosas. E para a gente começar aqui a olhar os nossos dias de uma forma diferente, encontrar essa poesia, esses tesouros, eu quero te convidar a separar um fichário. Eu não escolhi um caderno porque a gente vai dividir esse fichário em 3 partes. E é bacana que você use folhas em branco. A gente vai dividir esse fichário em parte 1, a nossa própria autobiografia, olhando para várias partes da nossa vida, com suas nuances especiais. Na segunda parte, a gente vai usar para a expressão espontânea, combinando escrita e uso de materiais artísticos para trazer essa beleza do inconsciente, do nosso interior, coisas que a gente às vezes não tem palavras para verbalizar. A gente vai materializar nessa parte do nosso caderno e tem coisas incríveis que vão sair dali. E na terceira parte, a gente vai fazer um diário co-criativo. Ao longo do tempo eu vou explicar essa proposta para você, mas quero te pedir sua confiança para que você inscreva-se nesse canal, para que você deixe o seu like e que também, se esse vídeo fez sentido para você, encaminhe para outras pessoas para elas estarem aqui com a gente ao longo da jornada. Vai ser um prazer imenso acompanhar você no seu desenvolvimento, essa forma de enxergar a existência como uma narrativa que está sendo escrita em parceria com o Criador de todas as coisas, que tem poder para transformar os nossos dias. Te espero!